Olá, internautas e ouvintes. Seguimos com essa série de 5 episódios que apresenta detalhes do projeto Pernambuco, Folclore e Folguedos. Eu sou Lina Fernandes, estou aqui já com minhas duas convidadas e este podcast é uma ferramenta de divulgação dessa publicação que se chama Pernambuco, Folclore e Folguedos, com imagens das obras do artista visual Pedro Índio, com texto em português do Antônio de Campos, de fácil compreensão e ainda tradução em inglês, patrocínio cultural do Instituto Vale Cultural e da Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco, Chesf, Recife, Neoenergia, por meio da Lei Rouanet, um projeto da ADCE, Produção Cultural, editado pela editora Mirada. 1.000 exemplares dessa publicação será doada, distribuída em 5 cidades pernambucanas e em outras 2 cidades, em Belém, capital do estado do Pará, e em São Luís do Maranhão. Todos os canais para você nos acompanhar estão aqui embaixo. A gente espera que vocês distribuam para os amigos, mostrem para os amigos, compartilhem, acompanhem e também façam as suas interações. Vamos começar. Todo projeto ele nasce de uma ideia, a ideia de alguém, um sonho e às vezes até de uma necessidade. Daí, este alguém movimenta-se, vai à procura de outras pessoas, agrega, agrupa. E foi assim que nasceu o livro Pernambuco, Folclore e Folguedos, exatamente desse jeito. Então agora você que é internauta e ouvinte vai conhecer as mulheres que colocaram a mão na massa, que começaram todo este movimento, Dora Dimenstein e Ângela Santana. Vou começar apresentando a Ângela, ela que é poeta, cantora, compositora, artista plástica não, mas é produtora cultural. Companheira do multiartista Pedro Índio, ele que é o criador dessas obras que são o começo, o início, o pontapé de tudo isso que a gente vai falar agora. E Dora Dimenstein eu vou apresentar por uma questão de educação, mas Dora Dimenstein é uma das pessoas mais importantes quando se fala em produção cultural em Pernambuco e no Nordeste. Ela que faz também elaboração e gestão de projetos culturais. Então, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Começo perguntando a Ângela. Podemos dizer, dona Ângela, que, acima de tudo, esse livro é uma declaração de amor a Pedro Índio? Sim, né? Eu digo que sim, porque quando nós nos conhecemos, foi numa reunião de artistas, né? E, assim, ele já falou desse livro, né? Não do livro, das pinturas, que tinham uma produção e tal, mas não tinham 35. E veio a calhar que ele morava ali no Bonfim. E sempre passavam turistas perguntando as coisas e não sabia. Aí eu digo, poxa, acho que está na hora da gente começar a pensar em... Porque essa é uma outra forma de divulgar. O livro é uma outra forma. Pode ser uma exposição, pode ser uma entrevista, Isso. pode ser um podcast, mas o livro ele é palpável e ele vai ter o caminho dele, né? E assim, muito turista parava, porque ele ficava sentado na igreja do Bonfim, e as pessoas paravam e perguntavam, e isso aqui, onde é que eu tenho? Onde é que eu acho maracatu? Onde é que não sei o quê? Eu digo, aí ele foi que concluiu, né? Ele já tinha algumas pinturas, concluiu, e nós começamos a fazer o projeto. Né? Ainda não namoravam? Ainda não estavam juntos ou já Não, nós estavam? começamos a namorar logo depois, né? Sei. Porque aí foi assim, foi indo, né? E a coisa foi nessa tomada, foi fluindo. Mas demorou muito, porque houve alguns contratempos. Mas, enfim, tá aí, né? E quando você lembra assim, ele tinha X quadros, 10 quadros, 20 quadros, e aí você disse assim, agora vai, agora tem que ir. Ele tinha umas 15 telas prontas, né? Já prontas. E as outras ele tinha em mente, mas eu digo, olha, eu acho que tem que continuar assim, vai enriquecer muito a pesquisa. E aí ele colocou também, ele colocou amolador de faca. Ele lembrou da economia informal, né? Eu falei, olha, isso é uma economia informal do povo. Aí botou a feira livre, amolador de faca, essas outras coisas que foram um complemento e foi bem legal. O catador de caranguejo, Sim. né? E aí foi que ele concluiu e toda vez, mas é difícil, a gente fazia projeto, não passava. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Foi quando eu lembrei de Dora. Digo, vou perturbar a Dora.
Nós fizemos alguns, né? Eu fiz alguns projetos assim, pela Funcultura, não passava, não sei o que, mas não será possível. Eu vou depois perguntar a vocês sobre essa história do projeto em si, porque já que isso aqui é um podcast, a gente pode aprofundar, falar, até para quem está nos ouvindo, conhecer logicamente a obra, mas também falar sobre essa outra parte, que é uma parte, eu vou usar aqui a palavra espinhosa, porque ela é complexa. E isso que você falou, Ângela, de não desistir, né, de chamar Persistir. parcerias. Quem é que pode me ajudar aqui? Dá, né, um ânimo É. e as forças são unidas ali, né? É porque o artista é como assim, o artista ele é persistente, né? Ele não desiste. E produtor cultural também é, né? Bem persistente. Isso aqui tá bom, tira. Esse nome não tá bom. E muitas vezes você já sabe qual vai ser a linha daquele edital, vamos por aqui, vamos por acolá, isso aqui não vai ficar bom, isso aqui vai Isso. ficar melhor, e por aí vai fazer essas adaptações, né? Isso. E vocês são amigas há muito tempo? Há um bocadinho, né, Dora? Um pouquinho de tempo. Né? Então, assim, é uma sinergia. Eu gosto muito de Dora, de trabalhar com ela. Ela é uma pessoa muito correta, muito íntegra. Ela realmente Por isso que eu levantei a bola dela no começo aqui da Obrigado. apresentação. E ela, assim, quando a gente pede sugestão a ela, ela fala. Ela não tem aquela coisa de ficar com o jogo, escondendo. Não. Ela diz logo, isso aqui não é Dá legal. real. É, papo reto, como diz, né? Passa a visão logo. Então, é bem assim, né? Mas nós tivemos sempre esse relacionamento muito aberto, Que né? bacana. Isso é o que me fez confiar nela, porque isso é um trabalho de um artista que é o autor, né? Detalhes e ele é muito exigente, nunca acha que está pronto. Como é que agora você falou uma coisa que eu vou fugir do script. Como é que foi assim a interferência de Pedro nesse processo? Porque a obra é dele. Vocês são duas agentes culturais. Vocês elaboram os projetos, mas como é que era essa relação? Que aí não era somente a esposa e o marido, Não. mas era também a produtora e o artista. Ele não interferia muito, não. Ele só queria que fosse correto, eu olhasse as coisas com um olhar mais romântico, às vezes, Sei. mas, né? E mais frio também, para a realidade, para não... Ele sempre quis isso, tanto que, olha, eu quero ver quando for para editar, e depois que tiver editado, eu quero ver. Isso aí ele já sabe, Tem que passar pelo crivo dele, que é bastante natural, mas né? com relação a confiar em fazer os textos e tudo isso aí ele não... Ele deixou, não, sempre. Eu sempre fiz alguns outros projetos para ele e nunca ele interferiu, não. Ele não interfere. Porque é como ele não sabe fazer, não quero pronto. Vou deixar na mão de quem sabe. É. Quando eu apresentei a Dora Dimenstein, eu destaquei a experiência dela, a competência dela na área da produção cultural. Eu imagino, Dora, que você tenha critérios para aceitar ou não um projeto. Além da amizade entre vocês duas e Pedro também, o que é que te encanta nesse primeiro contato, quando alguém te apresenta uma ideia? Como é que é esse momento para você? Olha, para mim é um prazer estar aqui, para começar. E segundo, eu tenho que me encantar, então tem que tocar meu coração. Então, tem projetos que chegam na minha mão e é difícil você aprender a dizer uma palavrinha pequena que é não. E eu aprendi. E às vezes, a depender de quem leva o projeto, dói mais Isso, ainda, dói né, mais Dora? ainda. Mas tem certos projetos, como esse daqui do livro, que se eu começar a contar a história dele, ele nasceu em 2017. Já faz um tempo. Né? Então, assim, eu comecei a me especializar numa área, porque eu não sou cantora, eu não sou artista, eu não sou escritora nem compositora, eu não sou nada disso. Eu tenho um outro lado que me encanta na cultura, que é exatamente a valorização da cultura, a preservação, o pertencimento. Então, quando esse projeto chegou, em 2017, eu disse, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Já Então, chegou batendo forte o coração. Já. Então, assim, é uma coisa que eu vou buscar os meios para ver como é que a gente conseguia realizar. Cheguei a fazer um projeto, caminhei a Lei Rouanet, só que a falta de prática, de experiência, de tato e de uma série de outras coisas, ele não vingou. Mas sabe como ela disse aqui? Insistência e persistência, A gente né? não desiste. Quando a gente quer que aconteça, a gente vai lá e vai buscar. Então, eu coloquei de novo na Lei Rouanet com uma outra roupagem, com um novo linguajar, com uma nova proposta de trabalho, inclusive, não só editar,
Mas, como você disse, levar para as cidades, vou levar para... Vamos, né? Levar Ele já para... nasceu gratuito, o projeto do livro já nasceu uma publicação que ia ser distribuída? Já, Já nasceu já assim? nasceu assim. Não, não é para venda. Sim. Ele tem doação para o artista, tem doação para a equipe que vai trabalhar, que já está trabalhando no projeto, mas 95% é doação. Então, ele vai para escolas, ele vai para bibliotecas. Agora, como você citou aí, ir para Belém e São Luís é um detalhe à parte, porque nós conseguimos, por intermédio da Ângela, o patrocínio da Chesf. Certo. Mas não dava nem para a gente dar 2 passos, infelizmente. E eu, como tenho essa visão de colocar projetos em editais, eu coloquei no edital do Instituto Cultural Vale. Que é a Vale do Rio Doce. Que é a Vale do Rio Doce. E tínhamos que cumprir uma exigência do edital. O edital exigia que qualquer que fosse o projeto, o lançamento, a ação, a exposição, o show, seja lá o que fosse, tinha que acontecer em pelo menos 2 cidades onde a Vale tem atuação. Entendi. Então, eu escolhi, com Ângela, a gente subir. Vamos para o norte. Já que a gente está no Nordeste, vamos levar a nossa cultura para o norte. Que também é altamente rica. Maravilhosa. Né? Então, tem uma série de detalhes mínimos dentro do projeto que a gente, se for falar aqui do projeto em si, a gente vai levar muito tempo, mas cada cidade que a gente vai fazer o lançamento com a palestra e a exposição de alguns quadros do artista, que é um conjunto, é um combo, né? Nós vamos ter também uma apresentação de um grupo folclórico local. Lógico que quando eu estiver com a equipe em Belém e no Maranhão, eu não vou levar a equipe daqui. A equipe que vai se apresentar é a de lá. Então, é uma conversa entre culturas, Uma troca mesmo, né? que é uma troca de conhecimento que eu acho que vai ser extremamente enriquecedora. Pegando aí do mote desse caminhar pelo Brasil, né? Norte e Nordeste, porque Maranhão está no Nordeste. Ângela, as 5 cidades aqui em Pernambuco, quais são? Quais são? Olinda. Claro. Olinda, né? Olinda. Jaboatão. Jaboatão, Tem Igaraçu. Nazaré Cidade da histórica. Nazaré Mata da Mata, por conta dos caboclinhos. Sim. e E Recife. Recife, né? E agora, quando falou em Belém e quando falou em São Luís, porque temos um manifesto cultural que é o Bumba Meu Boi, né? Então, aí, conversando para fazer intercâmbio, né? Que é uma maneira de intercambiar, né? E criar essa sinergia, né? Do Bumba Meu Boi nosso com o que tem lá, né? Em São Porque Luís. são parecidos, mas são distintos São também, distintos também, mas aí você consegue aglutinar e enriquecer, né? Porque você vai levar o nosso e, ao mesmo tempo, os de lá vão ter a chance de fazer esse casamento, que eu acho que vai enriquecer muito para até impulsionar mais, né? É nomenclatura, é questão de nomenclatura. Elas são iguais porque utilizam o mesmo instrumento, Sei. né, que é o Bumba Meu Boi, mas a forma como dança e a história de cada Conta um também a é história. diferente. Sim. Né? Mas não deixa de ser o folclore da região. E como é rico, né? Bastante. Pergunto a vocês duas, Ângela e Dora de Menstein, o que é que faz esse livro, Pernambuco, Folclore e Foguedo, ser único, ser diferente, ser especial? No que ele se diferencia de outras publicações sobre este mesmo tema e para que público ele chega? Pensamos assim, numa maneira de universalizar a cultura, né? Principalmente para jovens e adolescentes. Quando se pensou nas doações nas escolas, para que todos tenham acesso, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é. E também estimular, porque vão ter apresentações, né? Para divulgar a Sim. cultura através desse livro, né? dessa edição. E também fazer com que puxe mais, né? Perpetue a cultura da gente, né? Que eleve, para que ela possa ser mais difundida, que não pare, como falou agora há pouco, né?
o nosso entrevistador, que fez o prefácio. Sim, o Zé Mário Né? Ostrogésilo. Tem música boa, tem música ruim, coisas que assim, a gente, dentro da nossa cultura, Pernambuco é o celeiro. Né? Uma vez eu soube de um pesquisador que Pernambuco tem 11 ritmos musicais distintos, que em nenhum lugar do Brasil tem um negócio desses, né? Já que a gente está falando de música. 15? Já estão soprando ali no meu vídeo. São 15. Olha só, muito mais. Gente, Então, não é que a gente queira ser melhor do que ninguém, não, tá? Porque os outros estados, não, jamais. Mas a gente tem que, né? Não é à tem toa que mostrar. Somos o Leão do Norte, né? É verdade. Então, assim, a ideia desse trabalho mais justamente fazer ele ficar mais popular, puxar mais, trazer as pessoas para junto, o turista quando chega poder usufruir da cultura, saber onde tem um maracatu, onde é que tem uma ciranda, onde é que tem um coco de roda, né? Porque agora a gente está passando um momento assim que não está nos deixando mais fazer tantas apresentações. Os artistas têm se reunido de uma forma bem difícil mesmo, com recurso próprio, porque tá bem complicado. Eu acho que Dora, como produtora, ela pode até ajudar mais com essa... Um diferencial que eu identifico no projeto que nós criamos é um calendário. Tem um mapa cultural e tem um calendário, né? Tem o Isso? livro e tem um Final, calendário. Gente, são lembrado. 150 páginas essa publicação. É isso. E vai ter um calendário. O que é esse calendário? O calendário, a gente sabe que Pernambuco ele já tem alguns patrimônios imateriais reconhecidos através do seu folclore de alguns folguedos. Né? Então, esse reconhecimento ele fica muito restrito à região metropolitana e a pequenos grupos. Então, o que a gente quer expandir com isso? Dizer que Nazaré da Mata é a sede e a origem de todo o maracatu rural. Como é que surgiu o frevo, de onde ele veio, a história dele, que vem da capoeira, das brigas, das proibições no mundo, no Brasil, né, na época do Império, e como eles conseguiram burlar essa proibição aqui em Pernambuco, né, usando uma sombrinha maravilhosa, imensa. Que era a arma. Que era considerada uma arma e era Isso. utilizada como arma, inclusive, para esconder algumas outras armas. E quando a polícia chegava, o que acontecia? A banda começava a tocar mais acelerado. Freneticamente, que era onde, como a gente diz, o cacete comia ali, né? O cacete comia ali. Então, acontecia que os passistas, que eram os capoeiristas, passavam a fazer novos passos e ela foi se perpetuando até se tornar um patrimônio reconhecido dentro da linha do imaterial pela Unesco. Então, Pernambuco é o único lugar do mundo que tem o frevo como essa origem, casa, acolhimento e tudo mais. Então, por que isso não pode ser divulgado? Tem muita gente que na escola, na sala de aula, não conhece essa história. Então, como eu trabalho com cultura e eu trabalho com esses patrimônios imateriais também, então o frevo, ele é a cara de Pernambuco. Mas aí tem muito mais outras coisas Mas dentro tem do outras livro, coisas lógico. que estão dentro do livro que vão trazer esse conhecimento para essa nova geração tecnológica. Por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast, por isso que vai ter o videocast, por isso que vai ter o livro digital. As redes sociais, vai ter as redes YouTube, sociais vai para ter tudo. divulgar. O livro vai estar em PDF para consulta. Então, a gente tem maneiras, estamos buscando maneiras de que todos esses folclores e esses folguedos, aí eu falo folclores no plural, né, porque são muitos, eles não passam desapercebidos, eles não fiquem no esquecimento e eles tenham realmente um reconhecimento pelo pertencimento. Aquela cidade é a casa dele. Então, é isso aí que a gente quer trazer e essa é a mudança que esse livro procura deixar como um legado.
Aí eu vou pular algumas páginas do meu roteiro aqui, porque você falou numa coisa muito interessante, eu vou pular para ela, mas depois eu vou voltar para o que eu queria, tá? Vários elementos da cultura popular, da nossa pernambucanidade, da nossa nordestinidade, eles se tornaram produtos, né, que são utilizados pela arte. Então, a laúça é pop, o cuscuz é pop, expressões típicas do linguajar nordestino estampam camisetas, ímãs de geladeira, né? Só para citar alguns exemplos. Então, o que vocês têm a dizer sobre essa transformação? Eu acho que é uma transformação desse mercado que olha para a nossa cultura. É 100% positivo? Só são flores no meio do caminho? Ou vocês vêm com algumas ressalvas? Essa coisa de popularizar, logicamente, a arte, ela populariza, ela faz chegar, né? Mas a gente está falando de coisas que são pernambucanas, são nordestinas, são expressões, são comidas, são danças, são tudo. Isso é bacana, na maioria dá para trabalhar de forma mais fácil com isso? Eu poderia dizer que a gente tem, como se diz, o bom e o ruim, né? Como na música. Que é como na música. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Sim. Mercantilizar, comercializar, eu acho que deixa num nível muito das outras coisas, né? Mas quando você tem um diferencial, que você consegue alcançar esse diferencial dentro dessa comercialização, você se sobressai. Né? Uma das grandes preocupações de Ângela, desde o início, é que todos os textos que viessem a ser criados, eles fossem traduzidos para o inglês. O texto é do Antônio de Campos. De Campos, exato. Então, todos os textos que descrevem esse folclore e esses folguedos são textos descritivos, né, de como é a origem, inclusive, quando no primeiro podcast Pedro fala que muitos nomes têm origem tupi, sim, são nomes indígenas, né? Que a gente nem poderia imaginar. Maracatu, por exemplo, a gente não podia imaginar nunca, Vem né? do Maracanã. Então, tem uma série de coisas que precisam ser repassadas e esse é o grande ponto do diferencial, que eu acho que essa é a linha tênue dessa diferença. E o inglês é exatamente para quê? O turista, já que Pernambuco é um lugar, né, que recebe turistas o ano inteiro e não só no carnaval. Exato. E tem turistas que chegam aqui e vão direto para o interior, nem ficam na capital. Tem turistas que vão direto para as praias. Isso. Então, isso tem que chegar nesses lugares. Então, a partir do momento do inglês, a compreensão se torna maior. E a forma do olhar para o folguedo e para o folclore se torna diferenciada. Ela tem sentimento, ela tem emoção, ela tem movimento. Então, esse movimento do fazer e refazer, passar e transmitir de geração a geração, é o que a gente espera alcançar de tudo isso. Agora, vocês falaram, né? Pergunta aqui para a Ângela, como é que esse material, esta obra, esse livro vai chegar para os turistas? O que é que vocês pensam? Assim, tem alguma coisa, por exemplo, vamos deixar, por exemplo, num centro de artesanato, vamos deixar nos hotéis? Como é que vai ser essa distribuição para poder chegar também para este público? A ideia mesmo é fazer um planejamento, né? Em escolas públicas, agência de turismo, que eu acho que as agências de turismo, elas são, né, potenciais. A Secretaria de Turismo do Estado e também do Polo Maior, que seria São Paulo, Rio, né? É a ideia, porque acho que como é uma cultura nossa, é popular, é alegria, né? O nosso povo estava muito triste e esse livro veio no momento exato agora. Transmitir alegria, transmitir pertencimento, né? Eu acho que é uma pegada boa, sabe? De o turista conhecer mais o produto. Eu também, às vezes, populariza muito, mas eu sou a favor de popularizar mesmo, sabe? Para que todo mundo saiba cantar, como sabe cantar outras. Saber a batida de um coco, saber a batida de uma ciranda, saber. Sim, eu também sou a favor. Educação, né? Isso aí também é educativo. É para fazer canetinha. Vamos fazer canetinha, sim. Com Bumba Meu Boi, por que não? Vai popularizar, porque a criança ela precisa desse lúdico. Isso. Né? Então é uma maneira da gente também atrair, deixar o público com pertencimento. O maracatu é da minha terra, o frevo é da minha terra. O coco, nós tem em vários lugares o coco, né? E isso vai fazer com que realmente popularize. Não vem tanta coisa de fora para cá?
Não vou citar nomes que eu não vou fazer propaganda de graça. Mas realmente, entende? Fazer bottom, sim. Sim. Chapeuzinho Caneca, também. Sapatilha camisa, também, camisa. boné. Para você fazer com que a criança sinta assim, ai, que linda essa camisa, adorei, né? Como faz com outras coisas. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? E fazer com que realmente seja divulgado o que é nosso, com pertencimento, com propriedade, sabe? Isso eu acho legal. E você, acho que você concorda, né, com isso aí. Eu acho que assim, a gente tem que, quanto mais puder levar para pessoas dentro e fora do estado e até fora do país, Vai valer a pena. vai estar no lucro. Uhum. Eu acho que vai estar no lucro porque eu acho que conhecimento é uma coisa que você vai adquirindo a partir do momento que você se interessa. É colorido, é animado, ele é um quadro, é uma obra de arte? É, mas ela tem movimento. Se você olhar com atenção, cada quadro tem um movimento, tem características e tem detalhes muito peculiares. Então, é como se fosse um filme, você rodar um filme passando todos os quadros. Eu olhando aqui, né, para essa tela, né, para nossa televisão que apresenta, né, tem a marca aqui dos patrocinadores, dos apoiadores, realizadores e tudo mais. E aí eu fico pensando assim, uma criança que não tem familiaridade com o bacamarteiro, que olha para esse chapéu de couro, que tem as estrelas, ela vai perguntar por que disso aqui? Por que daquilo acolá? Por que essa sombrinha é colorida? Né? Por que, que a ciranda é uma roda? Eu acho que também tem muito isso, né? Do despertar a curiosidade. Porque a obra do Pedro, por si só, ela é muito chamativa porque ela é colorida. Para mim, me chamou muito também a atenção dessa coisa das pessoas, dos personagens. Não é paisagem, né? É o povo que está ali. A da feira é a minha preferida. Porque eu gosto muito de feira. As pessoas estão perdendo contato com a feira, ou um pedaço da população está perdendo. Eu ia para a feira com meus pais, o cheiro do cominho, o colorido das frutas, né? Hoje em dia você não tem mais isso. Quer Puxa dizer, essa até memória tem, né? afetiva, né? Essa ancestralidade, né? Da gente que tinha lá a avó, o pilão. O rapador de O coco, rapador né? de coco, né? Então, essa memória afetiva é muito importante. Puxa a ancestralidade indígena, afro, né? Porque nós temos essa Tudo é uma miscigenação, mistura. né? A nossa cultura é bem miscigenada e faz com que essa aglutinação toda, essa coisa ferva, né? Faz com que a criança vai pegar e vai olhar realmente. É um livro de história, que Sim. conta história, né? É. Não é conta história com E, conta história com H mesmo. Então, acho que foi por isso assim que eu me apaixonei por esse trabalho, porque me lembrava muito da memória afetiva, do sítio, né? Daquela brincadeira de roda, né? Que tem, assim, eu acho Quantas que vezes eu fui para a feira, me sentava no paralelepípedo mesmo e ia Da comer rua. fruta. Aham. Né? A fruta da feira, não chegava nem em casa. Então, são coisas que essa memória hoje está um pouquinho esquecida. Quando você entra no supermercado, se não tiver nem um ar-condicionado, você vai embora. A fruta já está embalada, É. descascada, já está ali, ó, à É. mão. Porque se vende a facilidade, né? Mas se Então- perde a experiência. Então, essa sensação do viver essas situações pode ser trazida para não só para a criança, para o jovem, para o adulto de hoje. Sim. Né? A gente tem uma história grande aí para poder ser mostrada. E a diversidade cultural da miscigenação formada em Pernambuco, do índio, do negro, do português, do holandês, né, e de todas as outras raças e credos que chegaram por aqui, é um caldeirão. Né? Se você coloca tudo no caldeirão, talvez não dê. Mas é uma forma de você expressar um sentimento, uma alegria, um colorido, uma dança. Até uma tristeza, né? Porque um frevo de bloco Sim, é um pouco- dolente, é dolente, triste, é triste. Fala de amor, fala de saudade, Fala- separação. Mas, de uma certa forma, você está trazendo de volta uma coisa que, infelizmente, a tecnologia está tirando. Né? Que é o sentimento, o olhar no olho do outro, o olhar na pessoa. Por isso que os quadros de Pedro, realmente, eles encantam porque eles são as pessoas.
Teve quadro que ficou de fora, assim, de repente foi uma quantidade maior, ou foi sob medida? Foram 35, tinham 35 prontos, vamos colocar, ou de repente, como é que foi o critério para a escolha? A curadoria, vamos assim dizer, é o termo técnico, gente, é curadoria. A curadoria fui eu. Foi. Fui eu. Mas tem um outro quadro que eu acho muito interessante, que é uma série, né, que ele está fazendo, que eu fiquei pensando, por que esse quadro não entrou? Que é justamente as brincadeiras infantis. Gente, é uma delícia. Aí calha com isso aqui. E os ditos populares também Sim. está lá. Isso é outro tema, mas está dentro. É outro projeto. É lá. outra coisa, não vamos misturar bola, Aham. vamos É. falar só disso aqui, né? Eu pensando comigo. Mas foi assim, foi escolhido dessa forma. Vamos colocar a economia informal, né? Os nossos trabalhadores, né? Que tanto nos ajudam, né? Quando tem as festas nas ruas, os nossos queridos ambulantes, né? Que vendem Isso, picolé, vendem pipoca. isso, Tá todo algodão mundo doce, ali. tá tudo O lá, pirulito, que a gente nunca mais viu, né? Aquelas tábuas de pirulito Aquelas nas ruas, tábuas, né? Os puxa-puxa, pirulitos né? é. O vendedor de vassoura, que ainda Eita. passa, agora está voltando, está passando pelas ruas. Porque Quer dizer, Recife é uma cidade de mascates, né? Uma cidade de é. vendedores. Aí eu digo, pô, nós temos que valorizar isso, né? Então, vamos complementar. O vendedor de miúdo, né? O vendedor de peixe, que está lá. Uhum. A gente não vê em algumas cidades, mas lá em Olinda ainda passa de vez em quando o vendedor de peixe. Quer ver uma coisa que eu amo? Um vendedor de cuscuz. Também Aquele passa. cuscuz Ali do amarelinho, apito da do minha casa apito passa. também. Lá passa, em Olinda. Em Olinda tem engraçado, né? Uma cidade que eu diria que é meio muito província, né? Sim. A gente ainda vê umas coisas em Olinda que a gente não vê em muitos lugares, não, né? Mesmo no interior, já não vê mais. Pelo menos Olinda, ela está mantendo as suas árvores. Ela não está destruindo suas árvores. Como a gente tem visto na cidade do interior por aí. Muitas. E isso é muito perigoso, né, para o meio ambiente. Mas a gente vê, assim, a cultura do povo da gente de Olinda pulsar, né? Assim, por necessidade, por carência. Ainda passa a mulher com a trouxa de roupa para lavar. Sim. Mesmo com Passa. toda a máquina de lavar do mundo, né? Passa. 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 Lá onde a gente mora, passa. A gente até que é sortudo nisso. Porque a gente tem uma janela que dá para a Academia Santa Gertrudes e para o Farol. Ah, E aí, deixa eu perguntar uma coisa. E as bicas de Olinda? Eu vou ter que fazer um arrudeio aqui, sair um pouco do livro, porque está se falando tanto de Olinda, que é a cidade que fica ao lado do Recife, ela nasceu primeiro, depois veio o Recife, né, historicamente falando. Mas as bicas de Olinda, porque ali no Bom Sucesso tem bica. Não funcionam? Foram desligadas? Não. Então pronto, não foram desligadas. Agora, Não é As bom bicas vão passear ficar para o por aí, segundo por esse momento. tempo. Ah. aí eu falo assim, com relação mesmo à economia, né? Como nós mulheres, e é uma coisa que eu admiro muito, é essa capacidade de empreendedora que a mulher tem. Que ela, você vê, ela sai vendendo camarão, ela sai vendendo marisco nas ruas de Olinda. Olha o marisco, todo sábado, a gente já sabe. Então ela passa. Já sabe quem é, já sabe a hora que passa. Então, quer dizer, já Inclusive tem. a procedência, né? É, Porque sim. essa procedência é interessante porque já vem de uma tradição, né? É da família. isso. Vai uma, vai a avó, vai a mãe, vai a tia. É vai... verdade. E aí você vê a mulher que vende o munguzá, que vai na porta. Aí tem uma coisa interessante, o filho não fala, mas ela produz e o outro grita. Então é uma coisa assim, hilária. Olinda tem essas coisas assim. Aí passa o cara que vende o camarão, que realmente o grito dele, o camarão, é o ó. Né? Assim, tanto que tem uma turma lá que grava hip hop, rap, eu disse, olha, nós vamos fazer uma filmagem com esse pessoal vendendo essas coisas e a gente vai... Eu acho lindo, sabe? Olinda tem isso, quer dizer, é bem diferente, né? Não vai estar vendendo só o carro do ovo. Que deve ter em toda a cidade do Brasil, carro do ovo. Mas né? aí você vê o cara vendendo cuscuz, passa o cara que conserta a panela. Ah, que tá no livro também. Eita, Tem. é um afiador, né? Isso, Tem um Isso, artista conserta que a panela. tem um artista que não pode ver esse consertador de panela que, mesmo que não tenha panela quebrada, ele quebra. E porque também tem panelas que são afetivas para a pessoa, né? Você não joga Não é só fora. uma questão de economia, não, porque pode ser descartada, pode ser descartada. Primeiro que panela custa caro, gente. Uma boa panela custa caro. Pois é. Uma de qualidade custa caro. E às vezes você dá, né? Eu digo isso porque eu tenho uma mãe que é muito ligada às panelas dela e ela não se livra facilmente. Eu já mandei tem que consertar consertar. muitos cabos, Tem viu, que também. consertar. Não, tem que lá em consertar. casa, mesmo que não esteja quebrada, ele vai procurar alguma coisa
para chamar o cara para consertar a tampa da panela. Então, A a gente- lida é isso, né? A gente continua aqui conversando sobre o livro Pernambuco, Folclore e Folguedos, editado pela Mirada, da DCE Produção Cultural, né, que está colocando esse filho no mundo. Dora de Menstar e Ângela Santana falando sobre o livro que traz as telas, os quadros de Pedro Índio, que a gente trouxe aqui no primeiro episódio, que você quiser pode voltar, vai escutar lá. E aí eu pergunto para vocês, meninas, o texto é do Antônio de Campos, né, a gente tem que falar isso, logicamente. Eu pergunto a vocês duas, entre o pensar e o executar, como é esse caminho? Claro que se for deixar para falar tudo, vamos demorar 10 horas de podcast, mas vamos começar. Ó, a Ângela já está passando para a Dora. Ela já passou o A bola pra maestro, você. a bola para mim, né? Bom, é o Entre o seguinte, pensar e executar é um longo caminho, lógico. Mas o que é que você pode destacar? Porque quem está nos ouvindo, Dora, tem curiosidade também, se de repente tem uma ideia por qual caminho eu vou, por onde eu ando, até chegar ao produto. bom, eu acho que o primeiro caminho é você buscar uma equipe que você possa ter uma boa redação para fazer um projeto. Porque o projeto, para lei, para edital, para qualquer caminho, patrocínio, direto ou indireto, você precisa ter uma boa redação, né? E existem itens que são cruciais, onde a pessoa não tem tempo de ler muita coisa. Você, às vezes, tem um edital aberto aí com 5.000 projetos que vai contemplar 150, 180. E tem que ler. Então, você tem que ser sucinto, você tem que ter uma boa redação, uma boa concordância, você tem que explicar o que você quer fazer de uma forma Objetiva, né? objetiva, direta, e ter uma justificativa plausível. Porque eu digo o seguinte, quando eu abraço um projeto, eu digo que a justificativa, eu vou ser o meu advogado do diabo. Sim. Então, eu vou defender a minha ideia. E eu tenho que ter base, Com clareza, com coerência. com pesquisa, com dados, Não é achismo, tá, com gente? consciência, não é achismo. Às vezes eu vou até para o IBGE buscar dados, né? Então, a gente tem que ter esse olhar aberto para vários caminhos e, primeiro, ler de novo, ler pela terceira vez, a quarta vez e a quinta vez aquele edital, para não deixar passar nada. Porque, às vezes, uma exigência do edital que você não cumpre, o seu projeto não é pontuado. Meio ponto te desclassifica. Então, essa forma de você escrever o projeto é uma forma muito visceral. E, além do mais, tem uma outra coisa que eu considero muito importante. Às vezes tem editais que te mostram uma caixinha desse tamanho que você só tem 3.000 caracteres para dizer o que você tem em 2 Tem páginas. que ser sucinto, né? Então você escreve, reedita e edita e reedita até... Sair. Até ficar razoável para botar Eu vou o projeto. dizer assim, você tem que ter um filho na hora Aham, que está aham. fazendo um texto desse. Aham. Então, são coisas importantes que às vezes as pessoas não entendem, que você tem que ler, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que saber escrever, concordar, ser objetivo, direto, reto e, de uma certa forma, existem 2 caminhos aí. Elaborar é uma coisa, formatar Já é outro outra. passo, já é outra história. É outro passo. Você pode pegar, escrever o seu projeto ali, ter 10 páginas, mas na hora de formatar, você só vai precisar ou só vai poder usar 2. Outra coisa muito importante é você fazer uma correlação e uma ligação com os serviços que você quer e os serviços que você está dando do seu projeto e os serviços que você vai monetizar ali. Porque se você, vamos supor, lá no seu projeto você coloca que naquela palestra você vai ter um intérprete de Libras, acessibilidade. E lá na sua planilha você esquece de colocar o valor que você vai pagar para ele, Tem alguma você coisa. já perdeu ponto. Exatamente. Já tem uma incoerência aí, né? É. Você pensou, colocou, mas cadê a verba, né? O que é que você vai destinar para esse Então, profissional? eu busquei essa especialização através de
cursos de pós-graduação, de cursos online, cursos presenciais, e eu consegui chegar. Eu não vou dizer que eu estou no meu ok. Porque a gente. Porque a régua é alta. A régua de Dora Dimenstein é alta. Eu tenho um nível de exigência comigo muito alto, realmente. Então, eu continuo aprendendo, eu continuo fazendo cursos, né? E a gente tem que entender que a dinâmica, ela gira como o universo, gente. Ela está ali, ela está girando. Vão surgir coisas novas? Vão. Eu preciso saber quais são. É por aí, né, dona Ângela? Talvez até antes delas aparecerem eu tenho que saber. Foi por esse motivo, assim, que quando eu fiz alguns projetos, desse projeto que nós tentamos algumas vezes, eu digo, não, eu vou falar com Dora, porque, né, aí eu fui, porque tem que pegar uma pessoa assim, Sim. né, que Dora, além de conhecer bem do assunto, ela incessantemente está pesquisando, né, Dora? Por isso Com que certeza. Vou, inclusive, fazer um curso sábado no Museu do Estado. Tá né? vendo? Sobre. É sobre perito criminal dentro da área de produção cultural. A princípio, a gente pensa uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas É. tem, porque é o seguinte, às vezes existem projetos que precisam ser analisados numa instância superior. Quem vai ser o perito para dizer tá certo, tá errado, mude aqui, coloque esse, tire esse? Né? Então, Curioso isso, viu? curioso, Você tá? tem que ter uma Interessante. certa É gratuito, viu, expertise, né? gente? Ah, Eu é? estou falando, vai ser agora dia 17. Não sei se quando o podcast estiver For ao no ar, ar, sim. vai acontecer. Mas aí você é, aproveita, fica ligado, procura para uma próxima edição, né, Dora? porque é o seguinte, as coisas acontecem quando você tem uma rede de relacionamentos que te mantém informada sem você sair do seu escritório ou do seu local de trabalho. Então, isso é muito importante. E a troca do conhecimento de que vai haver alguma coisa, ela não é só guardada para você. Ela tem que ser divulgada, ela tem que ser expandida, e é o que a gente quer fazer nesse Concordo livro. absolutamente. Acho que conhecimento e informação é coisa para você botar no mundo. Não dá para reter, porque quem retia isso eram os frades, né? Lembra o nome da Rosa de Humberto Eco, né? Aquela coisa de você guardar como um tesouro intocado. Não pode chegar ali. Mas hoje em dia, hoje não, já faz um bom tempo que isso aí já se mudou, Mas já o se rompeu, conhecimento, né? ele é progressivo, ele é dinâmico e ele está sempre em movimento. Por isso que eu digo, aprender não é dizer que é fraco, que não entende, não é isso. Aprender é querer estar sempre um passo à frente daquilo que vai acontecer. E o mais importante que eu acho, assim, para trabalhar com Dora, é que ela replica. Ela não deixa com ela as coisas, sabe? Ela vai, conversa, ela troca ideias. Sabe assim, há essa sinergia. Ela interage com a gente, né? De, olha, isso aí não tá legal, não é assim. Olha, eu vou mexer, tá? Tá, pode mexer. Quer dizer, existe essa coisa, isso é muito bonito em você, viu, Dora? Obrigado. Olha aí, É. uma declaração de amor no ar. Obrigado. Eu sou professora de educação patrimonial. né? Ela foi minha professora na pós-graduação. É. Então, assim, eu continuo com esse desejo, né? Eu fiz alguns projetos, eu tenho uma live no YouTube que fala sobre os patrimônios de Jabotão. E aí, quando a pessoa vai procurar, procura o quê? Dora Live, Dimes, Dora Dimenstein. Dora.Dimenstein. Dimes. Dimes tem o Dimenstein, Sim. como quiser chamar. Eu atendo todas as duas. Né? E está no YouTube sobre educação patrimonial, sobre os bens materiais e materiais edificados de Jabotão. Então, eu sempre sou a pessoa como instrutora nos projetos de patrimônio que eu realizo. Então, eu sempre dou aula de educação patrimonial, porque eu acho que conhecimento é para ser replicado. Exatamente. Estamos aqui falando sobre Pernambuco, folclore e folguedos, a partir das obras do Pedro Índio, que a gente já entrevistou no primeiro episódio, prefácio do José Mário Austregésilo. Temos os textos do Antônio de Campos. É um livro que aborda o folclore nordestino, suas peculiaridades, particularidades, o saber cultural, a oralidade do povo nordestino, os folguedos, que são as festas, as manifestações. Aí lá você encontra o homem do algodão doce, o artesanato indígena, a procissão, a serenata, a quadrilha junina, só para citar alguns. No final de tudo, meninas, Ângela e Dora, o livro saiu do jeito que vocês queriam ou foi mais além do que vocês estavam pensando?
Eu vou deixar a Ângela responder primeiro, porque ela, como curadora, né, Essa foi e boa. ter presenciado toda a produção dessas obras, eu acho que ela tem um olhar diferente do meu. Então, vou deixar ela. Vamos lá, Ângela, você primeiro. Veja, eu acho que está além do que eu esperava. Sério. Por exemplo, eu não contava com toda essa interação com as redes sociais, né, com os podcasts, né, ter com vocês a equipe Lina, com o Rufino, com a Tassiana, com a Ivelisse. Quer dizer, todo esse grupo, assim, né, que se juntou, abraçou o trabalho, que é de todos nós, né? Na hora que a gente publica, passa a ser de todo mundo. Coletivo. E aí eu, assim, me surpreendeu muitas coisas que Dora teve o carinho, assim, por exemplo, a diagramação, ela mudou tudo, ela, sabe assim, ela fez todo um trabalho, mesmo assim, com olhar de lince, né? Eu diria que foi um olhar de lince. Foi Ela mesmo. mudou tudo, né? Quer Ela dizer, estava me contando, internautas e ouvintes, que não dá, para quem é internauta dá para ver, para quem é ouvinte não dá para ver, mas é o mapa de Pernambuco com várias manifestações culturais coloridíssimas no centro, Pernambuco, folclore e foguetes. Ela estava me contando como é que essa capa, né, o que é que ela viu aí e que ela disse, não, precisa dar uma mudada, precisa, né, oi, pode falar. Era outra. Então, era outra, então. Não era essa. Não era essa. Não, Ela não teve era só essa. que... É porque, assim, nós tivemos um trabalho imenso com relação à diagramação, à programação visual. Sim. Né? Todo o design gráfico estava muito bonito. Só que houve um problema, acho que tecnológico, com a pessoa que estava nos assessorando com relação a isso. E a gente precisou fazer algumas alterações e não tinha como, né? Então eu disse, bom, então vamos fechar aqui reformular. e vamos começar do zero, porque eu acho que mexer num produto que já está pronto, que vai dar erro, que vai borrar, que vai dar sombra, Melhor nem começar. é melhor não fazer. Sabe o Então, que é interessante? Se a gente olhar direitinho, o mapa de Pernambuco está parecendo uma coxa de retalho. Sim. Que é bem próprio do pessoal do interior Isso. fazer as coxinhas de a retalho, coisa- né? exatamente. Ficou Então muito legal, né? a ideia foi eu quero Pernambuco, porque é o estado onde tudo isso acontece. E o que puder estar dentro dele. Quando ele fez, a Tassiana mandou para mim uma prova, eu disse, não gostei. O estado está pequeno demais e não dá nem para a gente visualizar o que tem dentro. E eu quero que as pessoas vejam o que tem Tá dentro. claramente, a gente vê o frevo, a gente vê... Então, ele aumentou o o mapa, ele abacamarte. fez esse contorno branco para ele Maracatu. sair do azul, porque aí você tem um tridimensional, né? Interessante que ele venha. Quando você olha, a primeira coisa que você olha o colorido, para depois você ver o fundo. Sim. No outro estava ao contrário. Então, não dava para ter essa visão de tridimensão para que pudesse depois a gente perceber que aqui embaixo tem uma laúça, Sim. que ali tem Tem um uma Bumba Meu quadrilha, que tem um Bumba Meu Tem uma Boi, caipora. tem uma caipora. Quer dizer, são outras coisas que você vai perceber depois e é isso que eu queria que acontecesse. Então, quando essa nova programação visual chegou, eu disse, meu Deus, é isso. Agora me contemplou. Agora é. Agora é porque eu acho que a gente tem que primeiro impactar pela capa. Quando ele viu a capa, Pedro Índio. ficou assim. Aí parou e disse, tá Certo. autorizado disso. Porque é o seguinte, ela está aqui hoje, Lina e Ângela, porque assim, não é uma decisão minha. É uma decisão de um grupo, de uma equipe que está trabalhando junto, como ela falou. A gente tem uma ideia só, a publicação. Mas o que vem aqui atrás, tem muita gente no caminho. Então, veio lá do design para a Tassiana. Tassiana mandou corrigir. Estava faltando o S do Folguedos. Volta, corrige. Né? Aí eu mando para o Ministério, porque tudo isso a gente tem que ter uma autorização de utilização de logomarcas. Tem um manual, que é isso que a gente fala quando elabora um projeto. Né? Tem que ter esse cuidado, essa visão geral quando está executando,
porque eu faço também a produção executiva exatamente para isso. Então, quando chegou, eu disse, opa, a lei do incentivo à cultura, a Lei Rouanet, está do lado de cá, governo federal, será que está certo? Fui lá no manual, não, está certo. Tassiana me rebateu, Dora, está certo, está certo. Então, assim, mandei para o Ministério, ok, deferiram em 2 dias. Olha aí, Eles levam 5 dias para analisar. que bacana. Deferiram em 2 dias. Isso é poupa tempo, né? Aí Ângela, mostra para Pedro. A expressão de Pedro foi essa, né? Então, De encantamento, passa né? para Tassiana. Tassiana, autorizado. Tá assim, vão para o estúdio, vão fazer. Tem outros produtos de mídia e divulgação que vão ser feitos também com esse material. Porque a gente não vai levar para as cidades uma tecnologia como essa que a gente está tendo aqui no podcast Sim. e no videocast. Talvez eu nem tenha internet na cidade que eu vá. Né? Então, eu tenho que levar algum material impresso para que a gente banner possa... bem vistoso, bem grande. Isso. Um banner, algumas camisas, colocar as pessoas para usar. Que bacana. Está fora de moda a camisa? É uma forma de divulgação eu não também, acho. gente. É divulgar. É divulgar. Você tem uma equipe dentro do projeto que trabalha com aquela camisa, você se diferencia de todo mundo que está ali. Então, é uma lógica de uma visão global que eu vou dizer uma coisa, Lina e Ângela. Só o tempo traz isso para um produtor cultural. E eu posso dizer que eu estou chegando lá. Rindo com respeito. Eu estou rindo com respeito. Eu estou chegando lá, porque assim, é um filho que nós estamos colocando no mundo. E tem a marca de juntas. vocês, né? De vocês Juntas. duas e da equipe inteira que está por trás, né? Engraçado é que o pessoal pensa, né? A gente vê assim, porque artista é porra louca, o artista... Não. O artista tem um olhar muito clínico sobre muitas coisas. E a gente que começa a fazer os trabalhos começa a ficar pior, né? Tudo tá pior. É detalhes, se pegam em detalhes. Sabe? E os detalhes fazem a diferença. São detalhes, assim, como dizem, é o poder da síntese, aquilo que falou, né? A síntese. É como ela falou nesse instante aqui, há um texto assim imenso, mas só pode ser duas coisas, é a síntese. Quer dizer, esse olhar, né? Esse olhar Apuro, clínico, né? mágico que a pessoa vai adquirindo com os estudos, que, né? É o que eu acho que é mais fantástico. É o erro e o acerto. Você erra, você perde de ganhar um edital, você vai lá saber por que você perdeu. Para não errar de Aonde novo. está a sua falha? Vá lá no próximo e corrige. Então, é assim que a gente está indo em busca de uma direção para que esse livro seja e se torne um grande diferencial aqui. Ângela fala em agências de turismo, maravilhoso, fantástico. Né? Quem sabe até a gente tenha condições de produzir alguns cartões postais para deixar em algumas agências de viagem. Perfeito. Com um texto em inglês e um texto em português, sabe? Fazer alguns folders dentro da linha de divulgação do projeto que tenha algumas reproduções de alguns trabalhos do Pedro, texto, português e inglês. Então, eu acho que isso enobrece Pernambuco como celeiro de tudo isso aí, né? E nos dá a honra de poder dizer, é nosso. É nosso. Tá vendo como pernambucano é? Amostrado, né? Olha que eu não sou pernambucana. Você é de onde, Dora? Eu nasci em São Paulo. Ah, Vim para cá com 7 para 8 anos. já é pernambucana. Mas assim, meu coração é pernambucano, eu adotei Pernambuco, minhas filhas são pernambucanas. Acabou-se. Então, eu não tenho como correr daqui. Acabou-se. E ainda trabalho com cultura, né? Aham. Ainda tem essa. Eu não tenho. Eu tenho o maior prazer de trabalhar naquilo que eu faço. Certo? Eu acho que quando a gente escolhe um caminho, Isso é privilégio. né? E você consegue sobreviver daquilo que você gosta de fazer, que lhe dá prazer em fazer. Não é o fato de você ganhar milhões ou ganhar 2 tons. Aí a gente vai
para os extremos, mas é você ser recompensado de várias maneiras naquilo que a gente consegue fazer e dar o melhor. Então, eu gosto do que eu faço, gosto mesmo. E Verdadeiramente. não é por isso que eu estou há 25 anos nessa área. Uhum. Então, tem uma história, tem porque se eu não gostasse, eu já tinha... Pulado fora do barco. Com certeza, eu já estava em outro navio. Com Mas é certeza. porque a cultura, se você olhar como você olha, como você passa, né? É pura educação. Né? Porque através da cultura você perpetua uma história, né? Desde aquelas artes rupestres, né? Que a gente tem história. Foi arte. Né? Não temos como negar a arte. Ela corre nas veias de todos nós, né? Essa é a nossa história, né? É perpetuar mesmo a história humana. É através da cultura. É necessidade, educação. como água, como É. comida, como ar. Não Como é? alimento. É, como alimento. Imagina que seria uma coisa muito dura, né? Você Se não trabalhar, tivesse. chegar em casa, se não tivesse, vamos para uma dança, Vamos escutar uma música. vamos escutar uma música. Uma música te lembra uma coisa boa, também Isso. lembra às vezes um momento triste que você viveu. Vamos contemplar um quadro, né? Vamos contemplar. Mas é a cultura, E outra né? coisa que, infelizmente, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, em algumas cidades, eu não sei se é só em Pernambuco que acontece isso, algumas dessas tradições, que aí a gente já eleva o nível de folclore e foguete para a tradição, né? Porque ela muda de status, ela ainda é transmitida de forma oral Oralmente. e de geração a geração e de forma manual. Não tem nada escrito, não tem nada registrado, não tem nada dito como é um ponto em que a gola do maracatu é bordada num quarto escondido só por homens, né? Que as sombrinhas do frevo, elas ganharam um tamanho menor para dar um equilíbrio e tirar aquela agressividade da luta. Então, tudo isso aí é uma forma das pessoas contarem história com H. E a história de um Estado, que é o que a gente está. Né? E se a gente comparar Pernambuco com outros estados, eu não estou falando comparar em termos de tamanho geográfico. Eu estou falando de qualidade de cultura. Não é todo lugar que a gente encontra tudo isso. Uma diversidade dessa, né? Essa multidiversidade. E uma das formas de você conhecer isso que a Dora e que a Ângela estão falando, é justamente tendo acesso ao livro Pernambuco, Folclore e Folguedos. Meninas, quero agradecer a presença de vocês, foi maravilhoso. A gente aqui passaria horas e horas e horas e horas. E desejar vida longa a esse projeto. Que ele tenha outros desdobramentos, né? Quem sabe? bom. Né? Quem sabe com esse realizado, finalizado, vamos prestar contas tudo direitinho, né? A gente possa ter outras situações, porque ideias não faltam. Né? Como ela falou, tem as brincadeiras de rua, que são coisas interessantíssimas. Né? Me surgiu uma ideia, quando a gente começou a falar nesse podcast, de ter um CD com músicas ou com introdução de músicas de todos esses folclores e folguedos de Pernambuco, né? Que possa vir a ser mais um complemento do livro. Que o livro vai ter o calendário da cidade, desculpa, onde ele foi criado, onde ele surgiu, onde ele começou a existir. Né? E ele continua lá, no interior ou na região metropolitana. Então, esse calendário vai servir para que as escolas tenham motivos para comemorar, durante todo o ano, todas essas festividades. Mesmo que não seja só no Carnaval, ou só numa brincadeira de reis, né? Ou não só no Natal, mas o ano inteiro. E o que é bom, assim, que estamos no mês de agosto, né? É o mês do folclore. No dia 1 de agosto foi o dia do maracatu, né? E fazer com que esse... O dia do folclore é 22 de agosto. 22, né? Dia do folclore, mas o dia do maracatu no dia 1. E o dia nacional do folclore é dia 9 se não me engano, de setembro. Aí, veja, se
esse podcast, né? Saindo agora, nesse momento, assim, parece até que foi, né, Combinado proposital, tudo, combinado. né? E não foi, né? Foi Mas sei lá, são as forças do energias, universo. né? Como as energias, elas Então, tramam, né? é verdade. Aí foi bem interessante ser no mês de agosto. Quando você falou Sobre as comigo bênçãos do mês de podcast, agosto. eu digo, gente, no mês de agosto, mês de folclore. Olha aí. E isso não estava previsto e não está nem escrito no É. projeto, mas como faz parte de uma dinâmica de comunicação, Isso, de uma estratégia de de uma divulgação, estratégia, né? de uma ferramenta, a Exatamente. gente está buscando também atingir um público maior além do livro físico. Legal. Ficou com vontade, né? Ficou com curiosidade. Então, você vai o seguinte, você vai nas redes sociais, a gente vai deixar todos os endereços aqui, onde você encontra esse material, onde é que você descobre aqui os bastidores desse podcast, as pessoas que estão fazendo. Mais uma vez, muito obrigada. Deixa eu fazer um registro. A Tassiana, que Dora falou tanto, é a Tassiana Oliveira, ela que criou a editora Mirada, por onde o livro está sendo editado, né? Pernambuco, Folclore e Folguedos. Esse podcast, ele é uma ferramenta de divulgação do livro. A edição de áudio é do Admilson Rufino, do Estúdio One. A apresentação e produção minha, Lina Fernandes. Assessoria de imprensa de Ivelise Albuquerque. O livro, Pernambuco, Folclore e Folguedos, tem o patrocínio cultural do Instituto Vale Cultural e da Companhia Hidroelétrica, do Vale do São Francisco, Chesf, Recife, Neoenergia, por meio da famosa Lei Rouanet. É um projeto da ADCE, Produção Cultural, editado pela editora Mirada, e a edição de 1.000 exemplares vai ser distribuída em 5 cidades pernambucanas e em outras 2, Belém, capital do Pará, e também São Luís do Maranhão. É isso, a gente volta no próximo episódio. Eu só queria agradecer a oportunidade e dizer que um sonho a gente sonha, mas a gente tem que sonhar com outras pessoas. E elas têm que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Né? É uma questão de credibilidade, confiança, parceria e uma série de outras emoções que surgem a partir de tudo isso aí. E ter confiado a beleza de poder estar participando desse livro, para mim, é um presente. Obrigado. Então vamos sonhar todos juntos e sonhar alto. Vou sonhar alto. A gente volta no 3º episódio falando justamente sobre essa relação entre o folclore e os folguedos na sala de aula, no lúdico, no aprendizado. A gente vai trabalhar essa questão da educação juntamente com essa parte dessa oralidade, dessas manifestações culturais. Onde é que dá o match ali? A gente vai descobrir isso no próximo episódio.